Deus continue a abençoar a cada um de vocês, meus irmãos e minhas irmãs. 1 Samuel 7, dos versos de 3 a 12. 1 Samuel 7, dos versos de 3 a 12. Nós vamos ler alternadamente este texto. Isto é, eu vou ler o primeiro verso, os irmãos e as irmãs, o segundo, e assim por diante. 1 Samuel 7, dos versos de 3 a 12. Leiamos a santa palavra de Deus. Falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e Ele vos livrará das mãos dos filisteus. Disse mais Samuel: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Tomou, pois, Samuel um cordeiro que ainda mamava, e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-car. Até aqui nos ajudou o Senhor. O tema que vamos meditar a partir deste texto é: Deus ajuda. É uma pergunta. Quem Deus ajuda? Deus ajuda. Quem Deus ajuda? Deus ajuda de maneira especial, intimista, socorrista. Quem Deus ajuda? Desta forma. É o tema em que vamos meditar com base em 1 Samuel 7, dos versos de 3 a 12. Pai amado, nós te exaltamos, nós te bendizemos porque Tu és Deus. Tu és santo, Tu és perfeito. Ó Deus, Tu és o Deus que ajuda quem é fiel ao Senhor, quem se submete ao Senhor. Que nós, nesta noite, possamos entender que a ajuda intimista, especial, socorrista do Senhor só recai sobre os que são fiéis ao Senhor, só recai sobre os que se submetem à palavra do Senhor, obedecendo-a,
Que nós possamos, em o nome de Jesus, sair daqui cônscios, certos de que a ajuda do Senhor recai sobre os fiéis, sobre os obedientes à sua pessoa bendita. Israel está, de acordo com a narrativa descritiva de 1 Samuel 7, versos de 3 a 12, cônscio de que desobedecer a Deus, na condição de povo de Deus, é o mesmo que pedir ao juízo retributivo de Deus: recaia sobre mim. Israel estava vivendo um pós-guerra, de derrota na guerra, que teve contra os filisteus em Ebenezer, é o que diz o capítulo 4. Deste modo está perceptível a linguagem dos últimos acontecimentos, é o que diz o capítulo 7, verso 8. A linguagem que dizia: o inimigo prevaleceu na peleja contra vocês, a arca foi roubada. A causa de tudo isto é a infidelidade a Deus. A causa da derrota é a infidelidade a Deus, é a desobediência a Deus. Por isso Samuel, no verso 3, diz ao povo: se é de todo o vosso coração que voltais ao Senhor, se de fato vocês estão perceptivos à voz de Deus, que ecoa por meio dos últimos acontecimentos, voltem a Deus, voltem a Deus, sejam fiéis a Deus. Se vocês estão cientes, se vocês estão cônscios de que a razão, a causa da derrota, da tragédia, da humilhação na guerra é a desobediência a Deus, se voltem a Deus. Se de fato há arrependimento, se de fato há uma consciência de que vocês estão sendo infiéis a Deus, e por causa disto Deus tem pesado a mão contra vocês, voltem de fato a Deus. O povo, de acordo com o verso 3, vai dizer a Samuel: nós estamos cientes, nós estamos certos de que pecamos contra Deus, de que desobedecemos a Deus. Noutras palavras, estamos certos, cônscios, de que a ajuda especial de Deus requer, exige algumas observâncias. Assim sendo, podemos dizer que Deus ajuda. Primeiro, quem o vê como único Deus. Deus ajuda, Deus socorre, de maneira intimista. Quem o vê como único Deus, é o que dizem aí os versos 3 e 4 do capítulo 7. O povo de Israel estava rendido a Baal, à idolatria, aos deuses pagãos. O significado da palavra Baal é possuidor, senhor. Estavam possuídos por Baal, porque estavam rendidos a Baal, estavam prestando cultos a Baal, estavam servindo a Baal. A Baal e a deusa da guerra, Astarote. Deus está dizendo ao povo de Israel: vocês estão vivendo um momento difícil na existência de vocês, vocês estão vivendo uma dificuldade na existência de vocês, vocês foram vencidos na guerra, vocês foram derrotados na guerra, por causa da desobediência, por causa da falta de entendimento que eu sou o único Deus. Só eu devo ser exaltado, só eu devo ser enaltecido, só eu devo ser cultuado.
Vocês estão vivendo como os pagãos. Vocês estão rendidos aos deuses pagãos. Eu só abençoo quem se submete à minha pessoa, quem se rende à minha pessoa. O capítulo 4, verso 3, diz que Israel foi vencido na guerra. E o contexto vai dizer que Israel foi vencido na guerra, como disse, por causa da desobediência a Deus. Israel havia esquecido do primeiro mandamento, que ensina que se deve adorar unicamente a Deus, que se deve cultuar unicamente a Deus. O senso comum ecumênico diz que Deus ajuda a todos que servem aos Baals modernos, a Dionísio, a Shiva, a Krishna. Deus aceita todos, Deus abençoa todos, Deus ajuda a todos. Deus não é um Deus que exige exclusividade. Então você pode servir a Deus e servir a um Deus pagão, a um falso Deus. É o que ensina o senso comum ecumênico. Mas Deus ensina, especialmente nesse texto, que a sua bênção socorrista, especial, só é dispensada aos que entendem que só a Deus se deve prestar culto, que só a Deus se deve obedecer. Deus ajuda quem, em segundo lugar, se arrepende dos seus maus caminhos. É o que diz o verso 6. Primeiro, Deus ajuda quem o vê como único Deus. É o que Deus diz a Israel: eu abençoo quem me vê como único Deus. Assim sendo, vocês devem abrir mão do serviço cultico a Baal, do serviço cultico à deusa da guerra Astarote. E por conseguinte, vocês devem se arrepender dos seus maus caminhos. O verso 6 diz que o povo confessa seus pecados. O verso 6 diz que o povo reconhece que estava rendido à idolatria. O verso 6 diz que o povo reconhece o seu pecado e, portanto, confessa o seu pecado. O povo diz: Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós erramos, Baal não é Deus, o Senhor é o nosso único Deus, nós devemos servir ao Senhor, nós devemos nos dedicar ao Senhor, nós pecamos contra o Senhor. Deus só ajuda quem se arrepende dos seus pecados e, por conseguinte, confessa os seus pecados. Esse discurso que diz que Deus ajuda a todos, independente da vida que um indivíduo vier a viver, é falso. Esse discurso que Deus aceita a todos, esse discurso que Deus abençoa a todos, que Deus anda com todos, que Deus destina a sua bênção a todos, é falso. Deus só abençoa quem se arrepende, quem se volta à sua pessoa, quem se rende à sua pessoa, quem confessa os seus pecados. E confessar pecado aqui significa: Deus, eu vivi pecando contra o Senhor, eu me rendi a tantos ídolos, a mim mesmo, eu me rendi ao ídolo do mundo, ao ídolo Mamon. Eu reconheço que o Senhor é Deus, eu me curvo diante do Senhor, eu reconheço os meus pecados. Deus não abençoa quem vive pecando contra a sua pessoa, isto é, pecando contra Deus. Deus não abençoa o ímpio.
Deus não abençoa quem vive na prática do pecado. Deus não abençoa quem não se arrepende. Deus não abençoa quem não se converte. Deus não abençoa quem não muda de vida. Israel estava vivendo um momento difícil na sua vida, porque Israel tinha pecado contra Deus. Israel tinha desobedecido a Deus, e necessitava se arrepender, necessitava confessar seus pecados, necessitava reconhecer os seus pecados diante de Deus, se voltar a Deus. Israel gozava da presença de Deus, representada na Arca da Aliança. Depois que Israel perdeu a guerra, como narra o capítulo 4, a arca foi consecutivamente roubada. Os filisteus roubaram a arca de Israel. Israel entrou em desespero, porque Israel associava a bênção de Deus ao objeto que representava a presença de Deus. É o que diz o capítulo 4. Quando o povo de Israel viu os filisteus indo em sua direção em Ebenezer contra Israel, o povo exigiu a arca, ou a presença da arca. Os sacerdotes Ofni e Finéias trouxeram a arca, e o povo começou a cantar, a se alegrar, pensando que Deus ia conceder a vitória. Mas diz o texto que os filisteus venceram Israel, roubaram a arca, e os dois sacerdotes, Ofni e Finéias, foram mortos. O que isso significa? Significa que estar fazendo uso dos objetos que representam Deus, sem obediência a Deus, que Deus não vai abençoar. Tem muita gente imaginando que, por andar com a Bíblia debaixo do braço, que Deus vai abençoar, mesmo vivendo uma vida de pecado, de rebelião contra Deus. O povo de Israel teve uma percepção equivocada, imaginando que Deus haveria de abençoar só porque a arca estava ainda em sua posse. Deus só abençoa, meus irmãos, quem se submete à sua palavra. Deus só abençoa quem reconhece os seus pecados. Deus só abençoa quem se volta a Deus. Deus só abençoa pessoas que se rendem à palavra de Deus. Nós vivemos uma época em que as pessoas imaginam que podem fazer tudo, e mesmo assim Deus vai abençoar. Nós vivemos em uma época onde as pessoas imaginam que podem viver como bem entendem, ao seu bel prazer, e mesmo assim Deus vai abençoar. Basta andar com a Bíblia debaixo do braço, como eu disse. Basta participar de um culto pelo menos uma vez por semana. Basta ter um objeto que representa a presença de Deus, uma espécie de arca moderna. Basta andar com uma botija cheia de água ungida, abençoada. Deus só abençoa quem vive de acordo com Deus, quem vive de acordo com sua palavra. Israel teve que entender isto. Veja que a arca foi parar no arraial dos filisteus, capítulo 5 e 6, no arraial dos ímpios, dos inimigos, porque os ímpios, os inimigos, tiveram a mesma percepção equivocada do povo de Israel. Imaginavam que com a presença da arca Deus haveria de abençoar o seu povo. Mas diz o texto que a arca trouxe maldição e não bênção.
O capítulo 5 e o capítulo 6 vai apresentar um povo arrependido de ter roubado a arca. É a ideia do ecumenismo. Deus abençoa todos, mesmo se todos estiverem adorando outros deuses também. Os filisteus puseram a arca no templo de Dagon, em Asdod. E diz o texto que, capítulo 5, diz o texto que Dagon caiu diante da arca de Deus. A cabeça foi cortada e as mãos cortadas. Deus estava dizendo aos filisteus: o Deus de vocês não pensa, não ajuda, não socorre, porque é falso. Não adianta o ímpio, não adianta o homem que não teme a Deus, ou a mulher que não teme a Deus, tentar fazer uso dos objetos que representam a presença de Deus, imaginando que Deus vai abençoar. Deus não vai abençoar. Deus só abençoa quem é fiel. Deus só abençoa quem se rende à sua palavra. Deus só abençoa quem tem compromisso com o que Deus definiu como sendo certo para ser vivido. Deus não abençoa quem não entende que é pecador, quem não confessa os seus pecados. O povo confessa seus pecados, diz o verso 6. A água derramada representa a lavagem da culpa, a purificação. O cordeiro morto no verso 10 indica a vitória sobre o mal. Indica que para limpar o pecado, sangue deveria ser derramado. O pecado do povo só seria perdoado se sangue fosse derramado. Samuel matou um cordeiro, houve a morte de um animal, o sangue foi derramado. O perdão dos pecados exigia derramamento de sangue. O cordeiro aqui é um tipo de Cristo, portanto, indica a vitória sobre os inimigos espirituais. Quem está em Cristo entende que é pecador. Quem está em Cristo confessa os seus pecados. O cordeiro aqui morto, no verso 10, é um tipo de Cristo. Sangue tinha que ser derramado. Não basta só dizer que é pecador, não basta só confessar os pecados, tem que viver de maneira permanente, rendido a Cristo, confessando os pecados, abrindo mão dos pecados, abandonando os pecados. Por isso que Samuel diz lá no versículo 3, vocês de fato estão arrependidos, vocês de fato desejam voltar a Deus, há arrependimento genuíno, há convicção de pecados, vocês estão certos disto? Não é só um discurso, mas ainda, nós temos que entender que Deus ajuda quem o busca. Primeiro, quem o vê como único Deus. Segundo, quem se arrepende dos seus pecados, confessa os seus pecados, deixa os seus pecados em Jesus. E terceiro, quem o busca, é o que diz o verso 8. O povo diz a Samuel: Samuel, os filisteus vão vir novamente contra nós. Ponha a nossa causa diante do Senhor. Busque a Deus em nosso favor. Recorra a Deus. Se ponha diante de Deus em nosso favor. Busque a Deus. Se ponha diante de Deus dizendo: Deus, poupe o povo de Israel. Aqui o povo evidencia fé genuína. O povo evidencia que de fato a vitória só viria se Deus atuasse. Daí a razão de insistir diante de Samuel, o intercessor aqui. Interceda em nosso favor. Deus só ajuda de maneira especial, intimista, socorrista, quem o busca, quem se põe diante de Deus, quem evidencia fé genuína em Deus, quem tem convicção de que Deus é quem abençoa, de que Deus é quem socorre.
É buscar a Deus constantemente, é se colocar diante de Deus, é se curvar diante de Deus e dizer: Deus, nós necessitamos do Senhor em nossa vida. Aqui o povo também evidencia dependência do Senhor. O povo está dizendo: se o Senhor não nos enxergar, se o Senhor não for por nós, nós não vamos conseguir. Nós dependemos do Senhor. Nós somos pequenos demais diante dos filisteus. Nós dependemos do Senhor, nós necessitamos do Senhor. Deus é quem faz. É entender que Deus é quem age, promovendo o socorro, promovendo a vitória sobre os inimigos. Mas como Deus ajuda? Nós vimos que Deus ajuda e quem Deus ajuda. Mas como Deus ajuda? Deus ajuda pelejando contra quem peleja contra seu povo. É o que diz o verso 10. E como? Confundindo o inimigo. Diz o texto que Deus confunde os filisteus. Deus peleja contra quem peleja contra o seu povo, no caso em específico, confundindo. Quem estava indo contra o seu povo, no caso os filisteus, Deus confunde os filisteus. Deus bagunça o entendimento dos filisteus. Deus estabelece um caos diante dos filisteus. Os filisteus se perdem entre si mesmos, porque Deus age. Deus também peleja contra quem peleja contra o seu povo, de acordo com o verso 10, derrotando. Primeiro Deus confunde, depois Deus derrota. O povo de Israel sai vitorioso da guerra, não porque o povo de Israel tornou-se mais forte do que os filisteus, porque Deus ajudou, porque Deus socorreu. O povo buscou porque o povo entendeu que a vitória só viria se houvesse submetimento à pessoa de Deus. Se o povo abandonasse os seus pecados, a desobediência, a infidelidade, e se voltasse a Deus. Nós necessitamos entender isto, meus irmãos. Nós necessitamos entender que Deus é quem age em nosso favor. Nós assim vamos deixar de agir fazendo uso da nossa força. Porque quando nós agimos fazendo uso da nossa força, nós erramos. Nós escorregamos. Ao invés de nós vencermos, nós somos derrotados. Deixa Deus agir. Deixa Deus pelejar. Deixa Deus intervir. Deixa Deus socorrer. É Deus quem vai agir, é Deus quem vai confundir, é Deus que vai derrotar. Nós vimos como Deus ajuda. Deus ajuda pelejando contra quem peleja contra o seu povo. É o que diz o verso 10. Nós temos que entender quando Deus ajuda. De acordo com o versículo 12, Deus ajuda o tempo todo. Diz o verso 12, parte final: até aqui nos ajudou o Senhor. Desde que o povo de Israel foi concebido, desde que o povo de Israel nasceu, desde que o povo de Israel pisou na terra, Deus tem ajudado. Desde que o povo de Israel é povo de Deus, Deus tem ajudado. Até aqui. Desde o nosso surgimento no mundo, desde o nosso nascimento, Deus ajuda o tempo todo. A ajuda de Deus não é parcial, é integral. É o tempo todo, é ad eterna. Deus ajuda hoje e é de ajudar amanhã. Deus é o Deus que estende a sua mão, Deus é o Deus que nos socorre o tempo todo. Daí a razão de nós nos voltarmos a Deus, de nós recorrermos a Deus, de nós buscarmos a Deus.
Deus não nos abandona. Deus não nos deixa. Em nenhum momento. Na dor e na bonança, Deus está conosco. Nós temos que entender que o nosso Deus é o Deus que anda conosco. É um Deus que ajuda-nos. É um Deus que socorre-nos. É um Deus que se envolve conosco a fim de nos ajudar. Assim eu posso finalizar esta mensagem dizendo a vocês, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus ajuda de maneira especial, cuidando quem está em Jesus. Verso 9, o Cordeiro, um tipo de Cristo. Deus só abençoa de maneira especial. Deus só socorre. Quem está em Jesus. Volto a dizer, este discurso que diz que Deus abençoa a todos, é falso. Deus só abençoa quem está em Jesus. Quem está em Jesus o vê como único Deus. Quem está em Jesus confessa os seus pecados. Arrepende de pecar contra Deus e confessa os seus pecados diante de Deus. E vive buscando a Deus. E por isso Deus peleja contra quem peleja contra o seu povo. E por isso que Deus ajuda o tempo todo. Que Deus possa abençoar a nossa vida e que nós possamos, em nome de Jesus, entender o quão importante é nos rendermos ao Senhor, estarmos rendidos a Deus, voltados a Deus. O mundo, com suas dificuldades, se insurge todos os dias contra a nossa fé. E nós necessitamos, se desejamos vencer este filisteu, estarmos voltados a Deus, diante do Senhor, dizendo: Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor. Eis-nos aqui em nome de Jesus. Pai amado, Deus Santo, nós Te exaltamos, nós Te bendizemos por todas as coisas. Ó Deus, tem compaixão, tem misericórdia de nós. O povo de Israel desobedeceu ao Senhor. Neste momento específico, como em outros momentos. E o resultado foi o juízo do Senhor, representado no exército filisteu. O Senhor fez uso do exército filisteu contra o povo de Israel, a fim de disciplinar o povo de Israel, a fim de fazer com que o povo de Israel viesse a entender que o caminho não é o caminho da desobediência, que o caminho não é o caminho da idolatria, que o caminho não é o caminho de Baal, de Astarote, é o caminho do Senhor. É se voltar ao Senhor, é se render ao Senhor. Ó Deus, que o Senhor possa abençoar-nos em nome de Jesus, que nós possamos entender que nós temos que Te buscar constantemente, que nós temos que confessar os nossos pecados, que nós temos que abandonar os nossos pecados, que nós temos que nos render ao Senhor. Israel, neste momento, entendeu que deveria voltar, que deveria confessar os seus pecados, que deveria dizer: pecamos contra o Senhor. Necessitamos do Senhor agindo em nós, porque se assim não for, vamos ser vencidos por nossos inimigos filisteus.
Quantos filisteus se insurgem diante de nós, nos ameaçando, tentando vencer-nos, tentando nos afastar do Senhor, e muitas vezes o Senhor permite, não que venhamos afastar, quando os mesmos agem contra nós, que venhamos a sofrer, para aprendermos que devemos voltar ao Senhor, arrependidos e confessando os nossos pecados diante de Ti. Nos abençoe, meu Pai, em nome de Jesus, nosso Deus Redentor. Amém.